Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Nessa aula, nós faremos aqui uma revisão dos conteúdos estudados no nosso primeiro semestre, tá bom? Como vocês sabem aí, nós estudamos ao decorrer desse primeiro semestre, muito conteúdo, tá? Nós estudamos aí vários assuntos, tanto da parte gramatical, quanto da parte de produção textual e também da parte de gêneros textuais, tá bom? Foram muitos conteúdos, como vocês sabem aí, a gente tem realmente muita coisa para estudar, tá bom? Então, a gente vai fazer aí essa revisão, começando pela parte de gramática, tá bom? A gente tem aqui os primeiros capítulos, o primeiro e o segundo capítulo que nós estudamos, tá? Vamos ver aí, vamos fazer essa análise desses capítulos de forma bem resumida, tá, gente? Não se preocupem, a gente vai estudar isso aí de forma bem rápida, considerando que é uma revisão, tá bom? A gente não vai aqui ir muito a fundo, a gente vai fazer vai apenas refrescar a memória de vocês, porque eu sei que no decorrer desse ano letivo, vocês não tiveram aí muito tempo para rever todos os conteúdos, né? Além porque não existe apenas a disciplina de português, vocês têm outras disciplinas também, tá bom? E essas outras disciplinas, elas cobram de vocês também, por isso é necessário que a gente faça essa revisão para ajudar vocês aí a refrescar a memória sobre esses conteúdos que nós estudamos ao decorrer do ano, tá bom? Então, vamos iniciar aqui com o assunto das classes gramaticais. Vamos falar sobre as classes gramaticais. Depois, vamos falar aí sobre os adjuntos. Temos muito conteúdo para ver só nessa aula aqui, tá bom? Ainda temos a próxima aula, também vamos falar sobre outros tipos de classes gramaticais, o verbo, vamos também trabalhar o sujeito, tempos verbais, enfim. São muitos conteúdos para serem estudados, tá bom? Vou começar colocando o cabeçalho aqui para que a gente possa dar início. O primeiro assunto a ser estudado será a classe gramatical. Vamos estudar todas as classes gramaticais, tá bom? Bem, pessoal, então vamos lá. Primeiro conteúdo a ser estudado na parte de gramática vai ser as classes gramaticais, tá bom? As classes gramaticais. Pronto. Como vocês sabem, pessoal, no português aí, a gente tem 5 classes gramaticais, tá bom? São os substantivos, adjetivos, advérbios, verbos e preposições. Essas são as principais classes gramaticais, tá bom? A gente vai começar estudando os substantivos, tá?
Professor, o que é um substantivo? O substantivo, pessoal, é uma palavra que tem como objetivo e como função nomear as coisas, nomear objetos, nomear seres, nomear pessoas, entidades, instituições, tudo, tá? Os substantivos, eles têm essa função, a função de nomear, tá bom? Então, os substantivos servem para nomear, ou seja, dar nome às coisas. Dar nome às coisas, tá? Então, eles têm a função de dar nome às coisas. Eles podem nomear objetos, podem nomear seres, podem nomear pessoas, entidades, tá bom? Basicamente, essa é a principal função dos substantivos. Eles são classificados. Eita, perdão, das coisas. Eles são classificados, tá bom, pessoal? Dependendo do que eles, do tipo de substantivo que nós tivemos. Eles são classificados em, a gente tem aí, substantivos concretos, substantivos abstratos, substantivos simples, substantivos compostos, substantivos derivados, substantivos primitivos, substantivos comuns, substantivos. Pronto. Temos aí algumas das principais classificações dos substantivos. Substantivos concretos, pessoal, são substantivos que são coisas que a gente pode tocar e ver, sentir, tá bom? São palavras que dão nome a coisas que a gente pode tocar ou sentir. Por exemplo, piloto, celular, né? Relógio, máscara. São coisas que a gente pode sentir, tá? Máscara, piloto, celular, enfim. Substantivos abstratos. Os substantivos abstratos, pessoal, são aqueles que a gente não pode tocar e nem sentir, apenas mentalmente. Normalmente, os substantivos abstratos, eles servem para nomear coisas inanimadas, tá? Ou, por exemplo, sentimentos, tá? Na maioria das vezes são sentimentos, beleza? Por exemplo, amor, raiva, educação, paixão, tá? Então, substantivos abstratos nomeiam coisas que a gente não pode tocar nem sentir, tá bom? Substantivos simples, pessoal, são aqueles que são compostos por apenas uma palavra, tá bom? A gente tem aqui, por exemplo, porta, janela, mesa, tá? Já os substantivos compostos, eles são formados por dois substantivos simples. Eles são compostos por dois substantivos simples, tá bom? Por exemplo, corpo, arco-íris, tá bom? Arco-íris, bomba relógio, tá? Arco-íris, bomba relógio, né? Pronto, são alguns dos exemplos de substantivos compostos que são formados por dois substantivos simples. Por exemplo, aqui, arco-íris, a gente tem arco, que é um substantivo simples, e a gente tem íris, que é outro substantivo simples, tá? Bomba, substantivo simples, relógio, substantivo simples. Quando juntam dois, a gente tem um substantivo composto. Certo, pessoal? Pronto. Então, substantivo simples e substantivo composto. Tá? Ok, pessoal? Vamos agora para os substantivos derivados. Substantivos derivados. Substantivos derivados, substantivos primitivos, pessoal, são o seguinte. Primeiro, os primitivos. Primitivos são aqueles substantivos que não se originaram de outros substantivos. Porque há muito tempo atrás, quando nós íamos formar os substantivos, quando íamos construir novas palavras, a maioria das palavras elas vinham de outras palavras.
Tá? Isso é o que a gente chama de substantivo derivado. Quando o substantivo é derivado, quer dizer que ele veio de outro substantivo. Tá bom? Por exemplo, a gente tem aqui porta, janela, mesa. Eu posso pegar essas mesmas palavras aqui e formar outros substantivos. Por exemplo, portão, janelão, mesário, porteiro. Tá? Aqui é um exemplo de um substantivo derivado, porque esse substantivo aqui, ele veio desse substantivo aqui, ó. Bom, então é esse substantivo derivado. E substantivo primitivo é aquele que não tem origem em nenhum outro. Eles surgiram aleatoriamente, tá? Substantivos comuns são nomes de objetos em geral, tá? Porta, janela, máscara, amor. Já os substantivos próprios, pessoal, eles são usados para indicar nomes de pessoas, de entidades, de locais, de instituições, tá? Por exemplo, Brasil, América, Banco do Brasil, Bradesco, Escola Dinâmica, governo, tá? Então, são substantivos que nós usamos para nomear entidades, nome de pessoas, lugares, entidades, tá? Tudo isso a gente utiliza aí os substantivos próprios, tá bom? Muito bem, pessoal. Agora a gente finalizou os substantivos e a gente passa agora para os adjetivos, tá bom? Vamos agora para os adjetivos, tá bom? Vamos lá. Terminamos os substantivos, vamos agora para os adjetivos. Pronto. Os adjetivos, pessoal, eles têm uma função um pouco diferente, tá? Só um minutinho, pessoal. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Os adjetivos eles têm a função de atribuir uma característica ou uma qualidade, um defeito a um substantivo. Tá? Dependendo do substantivo, dependendo do adjetivo, a gente pode atribuir aí uma qualidade ou um defeito. A única função, pessoal, dos adjetivos é de caracterizar o substantivo. Tá? É a única função dos adjetivos. Eles servem para caracterizar o substantivo, beleza? Ou seja, eles atribuem uma característica, seja ela boa ou ruim, tá? Mas eles atribuem uma característica, seja boa ou seja ruim. Por exemplo, bonito, legal, feio, chato, magro, alto, gordo, tá? Qualquer palavra que indique algum tipo de característica, ela é um adjetivo, tá bom? Qualquer palavra que indique alguma característica é um adjetivo. Então, deixa eu colocar aqui, adjetivos servem para caracterizar o substantivo, ou seja, atribuir uma característica boa ou ruim. Pronto. Então, adjetivos servem para atribuir uma característica boa ou ruim. Quando a gente fala de adjetivos, eu acho que a parte mais importante aí, além da questão da definição, é também a comparação dos adjetivos, tá? A gente tem aí o grau, né? Adjetivos de comparação e adjetivos superlativos. Tá? A parte mais importante dos adjetivos, pessoal, são os adjetivos comparativos e os superlativos. Como a gente sabe, a gente pode realizar comparações. Por exemplo, ele é mais bonito, ele é tão bonito e ele é menos bonito. Tá bom?
Então, a gente pode realizar esse tipo de comparação. Adjetivos comparativos são divididos em comparativo de superioridade, inferioridade e igualdade. Bom, adjetivos comparativos de superioridade, inferioridade e de igualdade. Adjetivos superlativos, tá bom? Superlativo de superioridade e de inferioridade. Pronto. Então, a gente tem aí adjetivos comparativos, comparativo de superioridade, inferioridade e de igualdade. O que seria o comparativo de superioridade? É quando você quer dizer que é mais do que alguém, pessoal. Ah, você está realizando aí uma comparação, tá bom? Com outra pessoa. Por exemplo, ele é mais bonito do que eu. É mais bonito que eu. Então, esse mais bonito que eu. Adjetivos de inferioridade, comparativo de inferioridade, é quando você é menos, quando a característica tem menos intensidade do que a outra pessoa. Ele é menos bonito que eu. Tá bom? E adjetivos de igualdade, pessoal, são aqueles onde comparativo de igualdade é quando você compara duas características, ou quando você e outra pessoa têm o mesmo nível de intensidade de característica. Por exemplo, ele é tão bonito quanto eu. Tá? Então, aí a gente realizou um exemplo de igualdade. Comparativo de igualdade. Ele é tão bonito quanto eu. Tá bom? Então, aqui são os adjetivos comparativos. Adjetivos superlativos, a gente tem dois. O superlativo de superioridade é aquele que é maior do que todos os outros. Portanto, ele não tem comparações. Tá? Por exemplo, ele é o mais bonito. Ou seja, além dele não há ninguém. Ele é o mais bonito. Ele está acima de todos os outros. Tá bom? E a gente também tem aí o superlativo de inferioridade. Ele é o menos bonito. Tá? Ele é o menos bonito. Isso aí, pessoal, que a gente acabou de ver, se chama grau dos adjetivos. Grau dos adjetivos. Aí a gente tem aí grau comparativo, e grau superlativo. Grau comparativo e grau superlativo. Bom, é como nós nos referimos a esse assunto. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, a gente finaliza essa parte aqui de adjetivos. As partes mais importantes já foram vistas, já foram contempladas, tá bom? Muito bem. Então, substantivos, adjetivos. Agora a gente passa, pessoal, para finalizar aqui, para os advérbios, tá? Advérbios. Agora a gente vai ver os advérbios. Professor, qual é a função dos advérbios? Os advérbios têm uma função muito simples, pessoal, na oração, tá? Eles servem para modificar o adjetivo, o verbo e outro advérbio. Então, os advérbios, pessoal, eles têm essa função. Eles servem para modificar o adjetivo, eles podem modificar o verbo e podem modificar outro advérbio. Tá bom? Eles têm essas três funções aí. Como assim modificar, professor? O que isso quer dizer modificar? Quando a gente fala modificar, pessoal, a gente está se referindo ao seguinte: modificar, ele pode atribuir melhorar o significado, ele pode melhorar a intensidade. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui de um advérbio modificando um adjetivo. Exemplo, ele é bonito. Ele é muito bonito. Então, aqui eu tenho um advérbio muito, que está modificando um adjetivo bonito. Ou seja, está intensificando a sua característica. Bom? Agora eu vou colocar um exemplo de um advérbio.
Agora eu vou colocar um exemplo de um advérbio modificando um verbo. Advérbio mais verbo. Ele joga muito bem. Ele joga bem. Ele joga bem. Pronto. Aqui eu tenho um advérbio bem modificando o verbo jogar. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo aí como ele joga. Bom? Como ele joga. E a gente vai aprender isso aí daqui a pouquinho. Pronto. E agora um exemplo de um advérbio mais outro advérbio. É possível isso, professor? Sim, isso é possível também, pessoal. É possível usar um advérbio para modificar outro advérbio. Por exemplo, ele jogou extremamente bem. Bom, eu tenho aí dois advérbios. Eu tenho extremamente e tenho bem. Tá? Dois advérbios. Vou explicar para vocês aqui como é que funciona. Pronto. Então a gente tem aí, extremamente está modificando bem e bem está modificando jogou. Ou seja, o advérbio bem está dizendo como ele jogou e extremamente está intensificando o bem. Então eu tenho um exemplo do advérbio modificando 3 outras classes gramaticais. Essa é a função dos advérbios. Tá bom, pessoal? Quando a gente estudou advérbios, a gente também viu que os advérbios, eles têm uma função que a gente chama de função semântica. Função semântica, função lógica. Que é nada mais, nada menos do que indicar logicamente, a função que aquele advérbio exerce na oração. Por exemplo, aqui, quando eu coloco muito, o muito, ele dá uma ideia de quê? Dá uma ideia de intensidade, né? De algo elevado. Então, muito é um advérbio de intensidade. Bem, dá uma ideia de quê? Ele jogou bem. Dá uma ideia de modo, da maneira como ele jogou, né? Então, bem é um advérbio de modo, de maneira, tá bom? Extremamente também é um advérbio de intensidade, igual muito, tá bom? Advérbio de tempo, a gente tem aí ontem, hoje, amanhã, são advérbios de tempo. Advérbio de local, aqui, ali, lá, cá, são exemplos de advérbios de local. Tá bom? Então, isso aqui a gente chama de função semântica. Então, função lógica dos adjetivos. Valor lógico dos advérbios. É assim que a gente chama isso. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui hoje, tá? Acho que é suficiente para a nossa revisão. Vimos aí 3 conteúdos em uma aula só, já é suficiente. Próxima aula a gente vai fazer atividades para praticá-los, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e na próxima aula a gente continua nossos estudos, tá bom, gente? Até a próxima aula, bom descanso para vocês, boas provas e qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição de vocês lá no Lazer, tá bom, meus queridos? Anotem aí, vou deixar para vocês copiarem também, tá bom? E na próxima aula a gente continua a nossa revisão dos conteúdos. Temos ainda o restante e também vendo aí as atividades, fazendo atividades de fixação. Ok? Tchau, gente. Até a próxima aula. Fui.